Simbora estudar! WM, Lígia Fagundes Telles. Continuamos aqui analisando os contos do livro Seminário dos Ratos. E esse conto começa assim: A chuva mansa e o céu de aço. Só vou ler isso para vocês já começarem a pensar. A chuva mansa e o céu de aço. Então perceba que nós temos já dois elementos aqui, né? Um masculino e um feminino, né? O feminino a chuva e o masculino o céu. Como que a chuva está? Chuva mansa, céu, céu de aço, tá? Então já temos aqui um contraste, tá? Duas formas diferentes, uma mansa e outra bruta, né? Homem, mulher. Tá? E nós temos o nosso personagem principal, tá? Ele vai até um médico chamado Dr. Wereb, tá? E ele pergunta como vai a irmã. E ele fala, né? Para ajudá-la, preciso eu também descer aos infernos. Então eu descer aos infernos, tá? Eu sempre procuro muito nos nomes, principalmente quando os nomes não são muito comuns, né? Eu sei porque eu escrevo e então uma dificuldade muito grande é encontrar o nome certo para o personagem. Então a gente procura nomes para personagens e às vezes o nome, né, não tá legal. Muitas vezes o nome precisa, né, ter a relação com o enredo. E a gente procura e o nome não é colocado ao acaso. Tá? Então, o Ereb, né? O que é o Ereb? O que eu encontrei mais próximo de o Ereb é Érebo, né? O que é Érebo, tá? Érebo é a personificação, né? É um deus, né, na mitologia grega, tá? Da personificação das trevas e da escuridão. E Érebo também significa, né, uma região que está ali entre a terra e o inferno. Então é o meio do caminho entre a terra e o inferno. Então aí nós já temos algumas dicas, né? Quando ele fala, para ajudá-la, preciso também descer aos infernos. E esse conto ele é narrado em primeira pessoa, tá? Então, primeira pessoa, sempre nós desconfiamos do narrador, tá? Sempre nós desconfiamos do narrador. E esse narrador vai tentar nos induzir. Presta atenção, já estou dando uma dica aqui, né? E no início nós acreditamos muito, né? Nessa irmã que está ali internada, que ele vai ajudar, tá? Aqui vai ter um plot twist muito grande lá no final, tá? Já estou adiantando para vocês. Vou até a porta envidraçada que dá para o pátio. Isso ele está em um local em que a irmã está internada, tá? Como se fosse um sanatório. Vou até a porta envidraçada que dá para o pátio. No vidro embaçado com o dedo escrevo um W e um M, duas letras recortadas na folhagem brilhante de chuva. O resto é névoa. As minhas iniciais e as dela. Wanda e Vlado, tá? Nós vemos muito aqui a presença do duplo nesse conto, tá? Wanda e Vlado. Então vamos lá, continuando aí com essa questão dos significados. Wanda, né? O nome Wanda significa peregrino, né? Andarilha, né? Peregrina, andarilha. Mas Wanda tem origem, deixa eu pesquisar aqui, no alemão, tá? No alemão, que significa, né, o verbo em alemão wenden, né, que significa voltar ou volver. Então, Wanda, voltar ou volver, tá? E Vlado, gente, Vlado, né, pra mim vem de Vlad, do Conde Vlad, do Drácula, tá? Então, percebam aí que os nomes já nos estão colocados aqui, que já para a gente conseguir já entender muito ali, e ainda vai aparecer mais um nome, tá? Muito ali do conto da Lígia, tá? Esse conto, ele é fantástico, tá? Fantástico nos dois sentidos, tá? Deleteiro, fantástico, mas ele é maravilhoso, tá? Eu já tenho muitos vídeos da Lígia aqui no canal, né? Acho que Lígia e Clarice
talvez, né, as duas escritoras também, incluindo todos os escritores que eu mais tenho vídeos aqui no canal, porque eu amo essas duas enormemente. Há muitas semelhanças entre a literatura das duas, tá? Mas nós temos aqui a presença também do fantástico, tá? E um outro, já adiantando para vocês, um outro tema que a própria Lígia falava, né? E a gente vê presente em muitos contos da Lígia, que é a loucura, tá? Estava vendo uma entrevista da Lígia, né, um tempo atrás, em que ela dizia que muitas vezes alguns temas grudam no escritor. E ele até tenta mascarar quando ele vê que o tema está muito presente, mas aí você vai lá, levanta a máscara e vê o tema lá. A loucura é um dos temas muito presentes, tá, na obra da Lígia. Então, ele coloca ali as duas iniciais, né? W e M, tá? O M provavelmente do sobrenome, tá? Wanda e Vlado. Então, prestem atenção aqui, ó, tá? Eu fiz aqui para vocês entenderem melhor, tá? O que é o W e o M? Aqui eles ficam na mesma posição, tá? Então, o M e o W é apenas, né, a outra letra, tá? É uma letra espelhada, que podem ter muitos significados. Por exemplo, no inglês, né, eu posso pensar assim, o W como woman e o M como man. Então, homem e mulher. Vamos trabalhar aqui com essa questão do duplo, tá? Que já apareceu em outros contos da Lígia também. Nós temos aqui essa questão do duplo, que é muito importante. A mãe dele se chamava Web, tá? Não web de, web de internet, tá? W-E-B-E. Então percebam, né? Nós temos ali uma sequência de nomes incomuns. Vou ser sincero, eu não pesquisei se esse web tem algum significado, sinceramente passou, tá? Se alguém tiver aí, tá? Coloque para nós. Lembrando que esse livro é de 1977. E o doutor, né, ele está ali ainda falando sobre isso, conversando ali com o Dr. Wereb. O Dr. Wereb não responde, né? Ele fala para ele que é preciso esperar, tá? Esperar pelo quê? Pela irmã. E aí ele vai descrever a irmã, que a irmã é 5 anos mais velha, né? Que ela cuidava muito dele, porque a mãe não tinha tempo, então era uma irmã mais velha que cuidava dele. A mãe era uma artista importante e bonita. E aí ele fala que aprendeu o M com facilidade. O M, tá? Aprendeu com facilidade. O M de man. O W, ele tinha dificuldade, tá? E a irmã falava, mas o W não passa de um M de ponta cabeça, né? E aí tem uma coisa muito importante. Aí quando eles estão nessa brincadeira, né? Ele coloca assim, dei uma cambalhota e fiquei plantado nas duas mãos. Assim, Wanda, né? Como se estivesse fazendo. É uma letra assim, ela me segurou pelos pés, apertou-os contra o peito. Então, os opostos, tá? O W e o M, tá? A mulher e o homem. E ele só convive com mulheres. Todo o convívio dele, tirando o Dr. Wereb ali, é só com mulheres que nós temos aqui, tá? E a mãe, ela vivia sob efeito de pílulas para dormir, ela, como eu já falei anteriormente, né, ela não tomava conhecimento de nenhum dos dois, a Wanda ia crescendo e ela já se incomodava por a Wanda ser adolescente, se incomodava com ele porque ele era parecido com o pai, né, então lembrava o ex-marido dela. Tem um tempo que a mãe fica ali muito mal porque ela é uma atriz que ela está esquecida agora, ela era muito famosa no passado, só que agora ninguém lhe manda mais flores, ninguém lhe manda nada. Ele vai, né, na floricultura, compra flores e manda entregar a ela, né, assinando como um fervoroso admirador. A mãe não tem muito tempo, mas tem um aniversário que é marcante para ele, em que a mãe dá uma tartaruga que ele vai apelidar, vai dar o nome de Vamusa, tá? E ele gosta, né, daquela tartaruguinha, tem aquela tartaruguinha aqui, e aí começa a aparecer um certo problema ali, tá? Nós já percebemos a questão da doença lendo o conto. E essa doença nos parece no início que ela é da Wanda. Por quê? Porque ele acha lá no tronco do abacateiro um W e um M, né?
Então ele acha aquilo bonitinho, né, lá, mas aí ele entra no quarto, nas paredes, nos móveis, né, em todos os lugares. Para todos os lados está escrito WM, tá? No chão, no espelho, em todos os lugares. Até que ele vai olhar para a tartaruga, né? E até a tartaruga está marcada, né, com o WM. Lembrando que a tartaruga tem essa questão da vida longa, e é uma tartaruguinha, uma tartaruga jovem, então vai viver bastante tempo, né, como uma marcação de posse daquilo. Tá? E aí vem a nossa primeira dica aqui no conto, tá? Por que a nossa primeira dica? Porque ele vai, quando a tartaruga é marcada, ele vai. Vou ler para vocês aqui. Fui cambaleando até o quarto da mãe. Ela escrevia suas memórias, mas devia estar num pedaço triste. Tinha o olhar apagado. A Wanda, onde ela foi? Perguntei. Mamãe apertou minha mão e começou a chorar. Mas, meu querido, a Wanda morreu faz tanto tempo. Você fica falando nela, fica falando e faz tanto tempo que ela morreu. Então aqui nós temos a primeira dica, que a Wanda já está morta na verdade, tá? Então a Wanda é da cabeça dele. Quem está fazendo todas essas coisas é ele, mas ele não acredita nisso. Só que como ele é um narrador, ele ainda tenta mostrar para nós que não é ele quem faz isso. Tá? Ele coloca aqui até num ponto assim, mamãe e suas pílulas, Wanda e suas letras. Ou seja, na cabeça dele, as pílulas da mãe dele faz com que ela delire. E a Wanda com as letras, né? Escrevendo para todos os lados. Ele conhece uma prostituta com o nome de Wing. Eu falei dos nomes, né? Wing em inglês é asas. E para não ficar dúvida da referência, tá? Levei-a para um hotel. Por 2 dias esqueci mamãe. Esqueci aquele M andando de cabeça para baixo, plantado nas mãos. Wing só falava amenidades com sua voz mais leve do que a asa de uma borboleta. Asa de uma borboleta. Então, asa, leve. Tá? Então, Wing o faz esquecer daqueles problemas da casa. É como se ele estivesse melhor ali. E continua, né? Ele com a Wanda ali, a questão do W e do M. Tá? Um dia a Wanda pega e marca na palma da mão dele um W e o M. Aí ele decide procurar o Dr. Wereb, né? Ele tem várias indicações ali de médicos psiquiatras, mas ele vai buscar o Dr. Wereb. A mãe dele morre em seguida, né? Encontrada caída no banheiro, segurando o vidro de pílulas, tá? Ao que ele pergunta, foi acidente? E o médico do pronto-socorro olhou-a mais demoradamente. Estava sereno na morte. Quem pode dizer? Durante o velório acontece novamente, né? Ele está ali com a irmã, né? A irmã imaginária. Tá? E de repente, quando ele vai pegar no caixão, ele percebe que marcar o caixão como marcar nossos pertences com o WM. Mamãe gostava, como eu, das pequenas marcas da posse, até na morte, onde o mal, ela fala para ele. Tá? Então, como se ela estivesse imitando a mãe, marcar as posses, que a gente já sabe, né, que não é Wanda, é ele, é Vlado, é o Conde Vlado. Conde Vlado, brincadeira, tá? É o Vlado só a referência do nome. O conto tem ali, né, uma marca que ele vai ter uma passagem de tempo e ele volta lá pro início, tá? Com o Dr. Wereb. E ele pergunta novamente, como vai minha irmã? Tá? E o Dr. Wereb, né, não responde. Uma das noites de amor que ele tem com a Wing, logo após isso, né? Tem aqui uma mistura da cronologia aqui. Ele chega com ela, ele vai fazer amor, né, com ela. Ela pede para ficar no escuro e ele não gostava de nada escuro entre os dois, ele dizia. Aí eles fazem amor quando ele consegue ver em cada bico está tatuado o W e o M, tatuado no seio da Wing. E ela estava com vergonha por isso. Seu olhar atônito ficou cravado em mim.
mas do que eu estava falando, que Wanda, né? Porque ele pergunta, né? Como que você deixou a Wanda fazer isso com você? Pois então não me lembrava? Fomos os dois ao homem das tatuagens que prometeu ser discreto, apenas 2 letrinhas. Então ele a convence a tatuar ali o WM, mais uma vez reforçando essa questão, né, de que a Wanda realmente não existe, é o Vlado que está ali agindo. Ele vai tirar satisfação com a Wanda, claro que tudo dentro da cabeça dele, né, gente? Tudo a questão da loucura, como eu falei anteriormente, tá? A Wanda, né, não tem muita resposta da Wanda, por quê? Porque o conto é narrado em primeira pessoa, né? Então ele fala que agora ele vai acabar com tudo isso, né? Ele sempre a protegeu, mas agora ela tem que ir até o Dr. Ureb, tá? E ali no final, né? Volta novamente aquela cena lá em que ele vai com o doutor não fala nada, eles estão descendo, tá? Então, o Ereb, né, no sentido que eu falei pra vocês lá, né, do Deus, tá? Ali significando a escuridão, as trevas, né, pro caminho ali das trevas. E nós chegamos ao final do conto. Ah, gente, desculpa, né? Ele preciso falar um negócio antes. Então, ali quando ele está, há uma mistura em que ele vai procurar a Wing, né? Ele vai procurar a Wing e ele fala para Wing, não abra a porta, não abra a porta, é a Wanda. Wanda vai pedir, vai implorar, mas não abra. E agora esse rasgão na roupa e esse peito rasgado. Wanda morreu faz tempo, mamãe disse, e não sabia que ela era inaparente, porque eu ia atrás apagando os rastros por onde ela passava. Mas se eu limpar essa crosta no peito de Wing, vai aparecer o WM de lábios azuis de tão frios, deixando entrever bem no vértice seu pequenino, seu amado coração. Então o que acontece no final? Nós temos esse final surpreendente aqui, termina o conto, né? Em que realmente nos é revelado, né, que a mãe fala para ele que Wanda morreu, mas ele fala que Wanda era inaparente, ou seja, não aparecia. Por quê? Porque ele ia apagando os rastros por onde ela passava. Na verdade, ele ia fazendo os rastros, né? E dizendo que era a Wanda. E aí acaba com a morte de Wing, né? O Wing está ali, ó. Mas se eu limpar essa crosta no peito de Wing, vai aparecer o WM de lábios azuis tão frios, deixando entrever bem no vértice seu pequenino, seu amado coração. Então ele acaba assassinando a Wing. E tudo faz sentido para nós, né? Naquela volta ali do início, em que ele pergunta pela irmã, mas a irmã realmente não existe. E o médico, né? O Dr. Wereb vai enrolando-o, né? Dizendo na verdade, né, não falando sobre a irmã. Podemos ter uma outra interpretação também, que ele já está morto, né? O Dr. Wereb está o recebendo, né? Porque essa mitologia, esse mito, ele diz assim, que como é o nome mesmo? O Érebo, ele recebia as pessoas quando morria e ele as encaminhava, né? Então pode ter esse significado também, que neste momento ele morre e ele vai lá e ele está se encontrando com o Dr. Wereb, né, que é o Érebo, para ir até a escuridão, né? Para ir até lá. Então, um conto aí trabalhando a loucura, tá? Não sei se eu consegui ser claro o suficiente, eu amo esse conto, tá? Então, às vezes eu posso ter me entusiasmado um pouquinho e às vezes eu posso ter pensado que vocês já teriam compreendido, mas espero realmente que tenham compreendido. Não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, tá? Ajuda o professor Sid Clay aqui, levando literatura para muitas pessoas, principalmente para os vestibulandos aí, tá? Dá um like se gostou do vídeo, é claro, tá? Então, espero que tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!